dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje estou aqui para falar um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, estarei falando um pouco da palavra que está em Gálatas, no seu capítulo 4 e no seu versículo 7, que diz bem assim: Assim que já não és mais servo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E, meus irmãos, o que essa palavra aqui está querendo nos dizer é que não somos mais servos, porque aqui, no contexto em que essa palavra está sendo dita pelo apóstolo Paulo, pela sabedoria que é dom de Deus, que Deus deu a ele para ele escrever isso, ele estava falando sobre a lei que as pessoas no Antigo Testamento seguiam, que eram mais de 613 leis, e as pessoas andavam sobre a lei. Ou seja, se você errasse, você não era puro, você tinha que sacrificar um animal. E tinha que seguir a lei dos profetas, como Moisés, Elias, Ezequiel, Jeremias, Isaías, etc. Mas o que aqui está querendo dizer é que não somos mais servos, mas sim filhos de Deus. E o que é ser filho? Quando você é filho, você é herdeiro. Ou seja, somos herdeiros da graça de Deus. Somos herdeiros do reino do céu de Deus. Ou seja, não é possível, naquela época o povo tinha que seguir 603 leis, o que era meio impossível para o povo, porque nós somos imperfeitos, né? Ou seja, toda vez que alguém pecava, tinha que sacrificar um animal, porque Deus é um Deus de sacrifício, né? E hoje não é diferente. Não quer dizer que é literalmente, vamos ter que pegar um cordeiro puro e vamos ter que sacrificar por causa que a gente infringe uma das leis. Mas hoje em dia temos que sacrificar nossas vontades, porque Jesus está voltando. E Jesus diz que quem quiser segui-lo, tomar a sua cruz e negue-se a si mesmo. Ou seja, nós temos que nos negar, meus irmãos, porque somos filhos de Deus. E filhos de Deus não vivem em pecado, mas sim vivem em espírito. Como a própria palavra aqui está dizendo no capítulo 5 e no seu versículo 16. Que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós andarmos em espírito e não cumprir a concupiscência da carne, meus irmãos. E por isso, meus irmãos, não andem fazendo pecados como... Claro, nós que já somos cristãos não vamos cair em pecados literais, tipo, como aqui está escrito. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feiticeiras, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e as coisas semelhantes, como aqui está escrito pelo apóstolo Paulo. E bem, meus irmãos, nós não vamos cair nesse pecado. E por isso, o diabo ele vai tentar nos distrair para a gente cair em um pecado. E por isso, meus irmãos, andai e vigiando sobre tudo, literalmente tudo, qualquer coisa. Se você não sabe uma coisa e quer decidir isso, peça decisão a Deus. Se Deus não respondeu, não faça, independente da situação. Mesmo que isso seja, sei lá, algo que você queira muito, não faça, já que você não sabe. Porque na própria palavra aqui de Deus, em Romanos, que fala que o apóstolo Paulo falou que aquele que come sem saber se aquele pão era verídico de comer, come sem fé, ou seja, o que não provém de fé é pecado. Ou seja, meus irmãos, nós temos que fazer tudo com fé em Deus. Não estou falando para você pecar com fé em Deus, porque isso nem existe, mas sim fazemos as coisas com fé em Deus. Um desafio, um trabalho, não um desafio ruim, um desafio bom, né? Claro, falo de coisas boas. Um trabalho, uma escola, um desafio de escola, um desafio, sei lá, um desafio da escola de fazer um trabalho, um projeto. Não sei, começar um emprego, é, começar hoje, sei lá, um jejum, uma oração, algum projeto seu que eu não sei, mas Deus está indicando esse vídeo para você para isso hoje. E bem, meus irmãos, aqui também a palavra de Deus também fala um pouco aqui que sobre a exortação a conservar a liberdade cristã. E bem, meus irmãos, aqui no seu versículo 6, no seu versículo 7, fala um pouco sobre que a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude, mas mas sim a fé que opera por amor. E bem, meus irmãos, lendo aqui, no versículo 7 fala bem assim: Corrieis bem,
Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? E bem, meus irmãos, aqui Paulo está dizendo, andeis bem, como vou resumir as palavras deles, tipo, andem bem. E quem está impedindo vocês de literalmente obedecer à verdade de Deus? Porque ninguém pode ir além da verdade de Deus. Quem pode dizer, é porque minha verdade é maior que... Não, é impossível. Ninguém tem a verdade maior que a de Deus. Porque literalmente Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Até Jesus disse no seu no capítulo em João, desculpe, irmãos, em João, no seu capítulo 14, no seu versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Ou seja, meus irmãos, não há outro caminho a não ser Jesus. Então, por que você, por exemplo, fica querendo se distrair no celular, querendo ver coisas erradas, conteúdos errados, coisas ilícitas que não agradam a Deus? Ou seja, Jesus é o único caminho de paz, o único caminho que vai dar paz a nós, que vai cuidar de nossas vidas, meus irmãos, e nos livrar de tentações e tribulações. É claro que todos nós temos o momento da prova, mas nós sempre devemos confiar em Deus, porque Ele vai fazer tudo. Mas, quando Deus também fala para nós darmos o nosso primeiro passo, nós também temos que dar o nosso primeiro passo e depois confiar no Senhor. Porque do que adianta você pisar numa ponte já feita por Deus? Deus não quer isso. Deus quer fé. Ele quer que você pise numa ponte, sim, sendo que Ele vai construir ao decorrer enquanto você estiver correndo, andando na ponte, no caso. E aí Ele vai ver se você tem fé ou não. E bem, meus irmãos, resumindo um pouco essa palavra, aqui que eu quis falar para vocês hoje é que não somos mais servos, não somos mais servos, nós estamos mais sobre o jugo da lei, como aqui está escrito, debaixo do jugo da lei. Estamos livres, meus irmãos. Você é livre para adorar a Deus, você é livre para glorificar a Deus e viver livre. Você é livre para dizer não ao pecado, você é livre para tudo. Não estou dizendo para você é livre para pecar ou matar, fazer o que quiser, não é isso. Claro que temos que seguir as leis, como aqui fala, que quem aqui no seu versículo 2 do capítulo 5 de Gálatas fala que eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, naquele tempo, se as pessoas se circuncidassem, Cristo não poderia aproveitar nada deles. E aqui no versículo 3 fala, e de novo, protesta todo homem que se deixe circuncidar, que está que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, todo homem que não se circuncidasse era obrigado a guardar a lei, ou seja, teria que se controlar seus impulsos para não cometer pecados como a prostituição e a luxúria, meus irmãos. E bem, meus irmãos, nós devemos seguir a Cristo independente de nossos erros, mesmo que você caia, se levante, porque quando você cai, você aprende algo novo. Não estou falando para você cair o tempo todo e ficar, aprendi algo novo. Não, não é assim. Pois, na própria palavra de Deus que fala aqui, o justo pode cair 7 vezes, mas sempre se levantará, mas o ímpio cairá e ficará sobre a lama. Porque o ímpio não quer, ele não liga para isso. O coração dele já está duro já, como uma pedra. Não liga mais para cair, simplesmente ama o pecado, ama a lama do pecado. Como a própria palavra de Deus fala aqui, não devemos jogar nossas pérolas aos porcos, ou seja, não gastem sua energia da palavra de Deus com pessoas que simplesmente não ligam para a palavra de Deus, a qual você já falou, você já insistiu. Se você já insistiu, já falou, deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele e ore por aquela pessoa. Agora, meus irmãos, não devemos cair no pecado, e sim agir como filhos de Deus e andar no Espírito. Como aqui como eu falei no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas. E bem, meus irmãos, o que eu quero dizer a vocês hoje é que nós devemos, meus irmãos, andar no Espírito e agir como filhos de Deus Jesus. Temos que chegar ao caminho da santidade. E não chegamos a Jesus com a santidade, nós chegamos à santidade com Jesus. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só quem vem ao Pai é quem passa por Jesus. Ou seja, temos que ir após Jesus, meus irmãos. E, meus irmãos, só queria falar essa palavra hoje, pois estava no meu coração. E Deus abençoe vocês, meus irmãos. E até um próximo vídeo. Busque a Jesus, pois Jesus está voltando. E ainda há tempo para você buscar perdão e arrependimento, pois Jesus te ama e Deus te ama. O Espírito Santo está aqui, pronto, te aguardando para você abrir seu coração para ele entrar na sua vida. Somente falta da sua decisão e da sua permissão, meu irmão.
Que Deus abençoe sua vida e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois Jesus está voltando. Muito obrigado por ter visto este vídeo, meus irmãos, e Deus abençoe vocês. E glória a Deus, meus irmãos.